Conforme nós havíamos comentado, a terceira abordagem recebe o título de análise interpretativa e é uma das etapas mais exigentes no processo de coleta de informações do texto, pois o grande objetivo é fazermos uma síntese das ideias do raciocínio e compreender de forma profunda todos os elementos constantes no texto. Nesse sentido, nós temos agora, em particular, na interpretação, uma possibilidade de manifestarmos sobre as ideias que estão invocadas no texto. Podemos, por conseguinte, forçar o autor a um diálogo. Nesse sentido, é dito que essa etapa é uma das mais complexas nesse processo, pois há ainda aquele risco da interferência subjetiva do leitor. No entanto, conforme nós veremos, é também uma das exigências da própria análise interpretativa. Primeiramente, fazermos um diálogo e, no segundo momento, estabelecermos uma crítica às informações que foram produzidas pelo autor do texto. Ora, para que isso ocorra, nós teremos então que buscar aqueles dados que nós já coletamos anteriormente. Já coletamos na primeira abordagem, na análise textual, informações sobre a formação acadêmica, já obtemos informações sobre a experiência profissional, já verificamos, dentro da experiência profissional, o conjunto de obras que esse autor escreveu, as temáticas dedicadas. E de posse desses dados é que nós vamos, então, mergulhando aí sobre essa compreensão, sobre todas as ideias defendidas por outro autor, é que nós vamos, então, fundamentar, buscar dados a fim de ter um salto qualitativo no processo de compreensão dessas ideias. E nesse sentido, então, a análise interpretativa, ela será dividida em duas grandes partes. Então, a primeira parte é justamente essa, que é o relacionamento lógico-estático. Quando nós mergulharemos em toda a produção bibliográfica documental desse autor, a fim de entendermos as suas variadas obras, compreender sobre os temas que são debatidos. E de posse de um texto base, identificado qual é a temática ali abordada, a fim de comparar um texto desse autor com um conjunto de obras publicadas por esse mesmo autor, eu vou, então, tomando a temática escrita como o meu parâmetro, como a minha referência de comparação. E aí vou mergulhando sobre os artigos opinativos escritos, os artigos científicos escritos, os capítulos de livros e livros, as orientações expedidas em níveis de graduação, pós-graduação, tudo aquilo que o autor do meu texto base tenha produzido e que eu já tenha documentado lá na primeira abordagem, na experiência profissional, na função escritora, eu vou revisar essas informações e vou separar, de modo a compreender esse dinamismo que o nosso autor emprega nas suas obras escritas. E, num segundo momento, nós faremos o chamado relacionamento lógico dinâmico. Nesse momento, nós compararemos o nosso autor ao conjunto de outros autores que trataram sobre a mesma temática, com um intuito bastante declarado, a fim de entendermos se o nosso autor é gerador de influências ou se o nosso autor foi influenciado pelos autores, pelas autoras lidos e que estão constantes nas suas obras. Essa dupla atividade, uma
em que eu comparo o meu autor com o meu autor, e a outra em que eu comparo o meu autor a outros autores que trataram sobre a mesma temática, gerarão dados, e esses dados devem, de uma forma bastante esmiuçada, a, é, fazer com que eu, ao ler, ao reler esses dados, possa identificar os pressupostos que estão implicados nessas dissertações. Pressupostos são aquelas ideias implícitas, recônditas no texto, ocultas, e que muitas vezes trazem algumas informações até de ordem pejorativa ou outras de uma ordem que pode classificar o nosso autor como grandes referências, de referência em relação àquele domínio do tema e como ele trata aquele tema. Nesse sentido, a análise interpretativa ela nos conduz a uma profundidade, gerando, portanto, uma fecundidade de dados, o que vai tornar a nossa leitura e a nossa pesquisa muito mais fecunda. Um segundo elemento que já foi dito, que é próprio da análise interpretativa, é a redação da crítica, expressão que significa pôr o texto em crise. Então, pôr o texto em crise, então, significa demover essas bases estruturantes do texto, a fim de olharmos atentamente, com base nesses autores, nessas autoras, que escreveram sobre o mesmo conteúdo, a fim de projetar dados que serão utilizados para fazermos essa análise. O que pode ocorrer primeiramente? O primeiro tipo de crítica diz respeito à coerência interna. E nesse momento da coerência interna, nós verificaremos até que ponto o nosso autor conseguiu atingir de modo lógico os objetivos que se propusera a alcançar. Será que a demonstração da tese apresentada, tendo em vista os argumentos indicados, foram suficientes? Foram eficazes? A argumentação apresentada é sólida, não tem falhas? Ela é coerente, tendo em vista a defesa apresentada? Então, esses elementos fazem parte da coerência interna, que é um dos itens que nós faremos ao autor, tendo em vista outros autores que escreveram sobre esse mesmo conteúdo. Um segundo elemento tratará do grau de originalidade, o nível de alcance, a validade e o grau de contribuição que aquela obra dá para a área do conhecimento, para a discussão daquele problema. E, nesse segundo momento, nós vamos, então, levantar algumas questões extremamente importantes. Então, faremos um juízo crítico. E, nesse juízo crítico, verificaremos, né, até que ponto o tratamento dispensado pelo nosso autor é profundo e não superficial. É um assunto meramente erudito? Será que o nosso autor apresenta ineditismo, ou seja, uma colocação original, própria, pessoal, supera aquelas informações compiladas, transmitidas por outros autores sobre aquele mesmo tema? Enfim, quando se trata do grau de alcance, nós estamos então aí perguntando em que sentido aquela obra relevante traz algum nível de contribuição para o estudo daquele tema abordado e como aquele conteúdo impacta na ampliação, na extensão daquele campo de conhecimento, daquela área do saber. Também podemos fazer críticas pessoais às posições defendidas no texto, mas o professor Severino diz que para que isso ocorra é preciso que haja um nível de maturidade intelectual. Portanto, se eu tenho outros autores e outras autoras que já trataram sobre aquele tema, é muito mais prudente
recorrermos a esses autores e autoras como base da nossa comparação, a fim de legitimar essa contraposição. E o professor Severino diz que, ao realizar esse tipo de atividade, nós teremos uma formação filosófica muito mais condensada, o que se dará em decorrência desse amadurecimento da reflexão pessoal, tendo em vista que nós passamos pela leitura de diversas obras, as obras do meu próprio autor e outras obras de outros autores que trataram sobre o mesmo tema. E é importante dizer que a atividade filosófica começa no momento em que se explica a própria experiência. E quando detalhamos todas as coisas que foram efetivamente realizadas, nós estamos então retratando essa própria experiência. E isso pode trazer contribuições significativas para a nossa vida, além de gerar aquilo que o professor Severino chamou de amadurecimento intelectual. Essas são as informações da terceira abordagem, chamada análise interpretativa, composta por dois elementos: relacionamento lógico estático e o relacionamento lógico dinâmico.